Fala galera do papo! Ó, a gente aqui de novo para entrevistar esse cara que há muito tempo eu tento trazer ele aqui, mas a agenda não permitia. Ele que agora está fazendo mestrado em educação lá na Unimontes e tem muita coisa legal para contar para a gente, muita história legal. Ele que é pesquisador também e antes de mais nada, apresentá-lo, né? Meu amigo Gabriel, meu amigo de infância, apesar de ser família. Meu amigo, obrigado por estar aqui. De verdade, eu queria muito. Eu sei que você é um cara muito inteligente. Você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar na vida. E tenho certeza que vai acrescentar um papo muito bacana pra gente aqui hoje. Meu velho, apresenta pra galera quem é você e o que que você tá fazendo. Cara, primeiramente, boa noite, né? Satisfação estar aqui, ser convidado para o podcast Papo. Acho que a gente já tinha conversado, a data não tinha batido, mas satisfação. E aí já falou, meu nome é Gabriel, Gabriel Nardes. Eu sou pedagogo, formado pela Universidade Estadual da Bahia, a nossa querida UNEB. Atualmente eu faço curso de mestrado, né? Mestrado em Educação, na Universidade Estadual de Montes Claros, lá em Montes Claros mesmo, no campus sede. Me dedico à pesquisa sobre juventude, infância, principalmente sobre juventudes encarceradas, jovens negros e políticas públicas nesse sentido aí. Pô, eu vou começar logo soltando uma bomba na sua mão. É algo que eu realmente queria conversar sobre isso com você. A gente entrevistou a Laiane aqui na semana passada, e foi muito legal. A gente também falando sobre educação, que é uma pauta dela, mas é uma pauta política dela, né? Ela pretende se candidatar futuramente a vereadora. Ah, e ela me falou sobre alguns, não foi, Guia? Alguma coisa sobre moda no ensino médio, disciplina de como fazer brigadeiro. Meu velho, que porra foi que aconteceu com o ensino médio? Cara, eu acho que é o assunto mais polêmico. É sempre uma polêmica falar sobre o ensino médio, porque o ensino médio é sempre complexo, porque a gente já teve ensino médio propedêutico, que é voltado para fazer faculdade. Aí tem o ensino médio profissional, que é voltado para cursos profissionais. Diversos cursos, diversas áreas. E aí o novo ensino médio, a proposta foi o seguinte, nesse novo ensino médio tem a proposta de tem a base, né, sólida, que é a base português, matemática e essas bases, e tem as disciplinas eletivas. E nessas disciplinas eletivas, o que era para entrar numa universidade de coisas, e acabou acontecendo, e acontece, não é um fato isolado, acontece. Tem aí xadrez, tem fazer brigadeiro, tem aí moda, uma diversidade de coisas, só que já se tem, né, discussões, nós temos aí um novo governo há um tempo, fazer 2 anos, né? E já se tem discussões de uma transformação nesse novo ensino médio, uma reformulação, mas acredite se quiser, não vai mudar muita coisa. Cara, deixar claro que xadrez é um esporte, a gente entende isso, tá? A gente está falando realmente de ele entrar como uma matéria eletiva no currículo do ensino médio. Porra, fazer brigadeiro é foda, né? Quando foi que isso foi. Assim, quem aprovou isso? Quando é que isso virou lei? Quando é que isso passou? Isso foi no governo Temer, não foi? Isso. Quando nós temos aí, né, o Temer toma posse como presidente, né, e aí tem essa reforma no ensino médio. O Do ensino... Temer toma a posse como presidente. É isso. E nós temos essa reforma do ensino médio. E, cara, acredite se quiser, tem um braço aí muito forte do capital, tem aí o Banco Mundial por trás disso. E não é só uma discussão isolada educacional que só é pensada no Brasil. Isso aconteceu em outros países. E é só mais uma vez que essas políticas internacionais ela entram na educação brasileira. Porra, foda isso, porque realmente eu estava conversando isso até com a própria Laiane, que você conhece. Não dá para você ter um país desenvolvido sem um investimento massivo em educação, né? E aí você tem exemplos como, por exemplo, a Coreia do Sul, que investiu massivamente na educação técnica das crianças, ensino tempo integral, né? E hoje é uma superpotência, não só econômica quanto tecnológica, né, É no mundo. o maior número de pessoas com ensino superior no mundo. Exatamente. Só que aí é o seguinte, o Brasil tentou colocar o maior número possível de pessoas no ensino médio, né? E a gente tem dentista fazendo obturação a R$ 20, engenheiro rodando de Uber,
né? Engenheiro Uber hoje no Brasil é pleonasmo, né, cara? E um camarada chamado Foucault, do qual nós conhecemos, ele disse um negócio interessante. O diploma é o valor mercantil do saber. Ele é a nota fiscal do conhecimento, né? Ele diz isso num outro contexto, né, para provar sobre o valor real e imaterial do diploma, mas a gente sabe que ele obedece à lei de oferta e demanda, certo? Se todo mundo for médico, ninguém contrata médico, né? Até onde economicamente é viável você inserir esse número massivo de pessoas no ensino superior ou e tem que ter um controle, tem que ter um limite. Cara, o objetivo é me apertar. Mas vamos lá. Eu acho que é um equívoco a gente dizer que a gente inseriu muita gente no ensino superior. Por quê? Os programas para o ensino superior no Brasil e a popularização do ensino superior, ele é muito jovem. Inclusive, o nosso país é um país muito jovem. E se a gente for comparar... Democraticamente muito jovem. Democraticamente. E se a gente for fazer algumas comparações, igual eu falei, né? O Canadá, 60% das pessoas canadenses têm ensino superior. O Brasil, em 2022, a gente só tem 19% das pessoas com ensino superior, ainda, né? Óbvio que há uma popularização, né, do ensino superior, só que também, por trás dessa popularização, há o discurso também que é vendido, é que faculdade não vale a pena, que hoje dá para você enriquecer ou ganhar a vida de outras formas. É real? É real. Muita gente hoje ganha dinheiro com internet, nós temos aí uma diversidade de aplicativos, nós temos hoje uma diversidade de profissões que não precisam de ensino superior para YouTuber, estar bem. YouTuber, apresentador de podcast. E não só isso, nós temos aí a galera do design gráfico, que muita gente é boa nisso e nem sempre a pessoa precisou fazer, né? Tem ali uma desenvoltura mesmo para fazer isso. Eu acho que agora uma profissão realmente necessária no futuro é gestor de inteligência artificial, né? Por exemplo, falou do designer gráfico. Nosso logo foi feito no ChatGPT, de graça, entendeu? Não, nada contra os designers gráficos, não foi mão de vaca da minha parte, tá? Foi pressa. No dia da primeira entrevista, eu percebi que eu não tinha uma logo. Aí eu fui no ChatGPT rapidinho, pedi, saiu essa, eu gostei e coloquei. Ficou bom, viu? Diga-se de passagem, ficou excepcional. Méritos do ChatGPT. Legal você falar sobre essa galera mais jovem que realmente não pensa no ensino superior, porque eu fiz essa pergunta para alguns jovens, pessoal abaixo de 22 anos, e a grande maioria deles realmente não tem pretensão de ensino superior. Porque a nossa geração cresceu no boom industrial. Assim, nossa geração cresceu influenciada pelos nossos pais, de que a educação do ensino superior era uma certeza, né, de ser alguém na vida. Você não vai ser, você só vai ser alguém na vida se você tiver diploma. Porque eles cresceram no boom industrial. Certo? Então ali, pós Getúlio Vargas, realmente a industrialização do Brasil pipocou e na indústria você precisa de mão de obra qualificada. Enquanto os peões trabalhavam por salário mínimo, os diretores, os engenheiros, né, que trabalhavam naquelas fábricas ganhavam salários exorbitantes só por conhecer o processo e saber o sistema de operação da fábrica, né, que o ensino superior promovia a eles. Então foi uma classe operária que cresceu almejando, né, tendo o ensino superior realmente como algo a ser alcançado, né, a ser uma vitória na vida. Nossa geração veio e se decepcionou, né? Quando eu digo realmente que o Brasil colocou muita gente no ensino superior, eu estou pegando os dados, por exemplo, do FIES, que é um assunto polêmico aqui, até o que veio de gente encheu o meu saco no direct, porque eu falei que não era para pagar o FIES, não é para pagar a porra do FIES, deixa essa merda lá, não paga, o governo vai ter que perdoar essa dívida, porque ele prometeu emprego, meteu todo mundo dentro de uma faculdade meia boca vagabunda, que conseguiu licença do MEC, sabe lá Deus como, só para comer dinheiro de beneficiário do FIES, tá, sustentado completamente pelo FIES, com ensino de bosta. É isso. Você entrou num ponto que é crucial sobre o FIES, né? Então, nós temos o boom do FIES
ali no governo Dilma, principalmente no segundo mandato do governo Dilma, que ela praticamente mais que dobra o orçamento do FIES. Eu tenho esses números. 2012, 65 mil contratos do FIES. 2013, 73 mil contratos do FIES. 2013, 73 mil contratos do FIES. 2014, ano de eleição, 713 mil contratos do FIES. 713 mil contratos do FIES. É quase 10 vezes o número de 2013. É isso. E aí, a problemática é essa. Se a gente pega esse dinheiro investido nos FIES, nas instituições FIES, nós estamos falando de instituições privadas, Isso. que alguém é o dono dela, um grupo, não vou citar os nomes dos grupos aqui, mas que a gente vê aí... Croton. Áfia. Exatamente. Ânima. São grandes grupos de educação. Não estou dizendo que eles estão errados, que eu estou cometendo nada ilegal. Eles estão agindo dentro da lei. Mas, sem o FIES, esses grupos não teriam o poder aquisitivo que eles têm hoje. Entendeu? Então, esses grupos eles ganharam uma proporção muito grande mesmo. E se nós pegamos se a gente pega esse dinheiro e investe em universidades públicas, talvez o nosso resultado seria outro. Porque a gente está investindo e hoje não teria dívida nenhuma, ninguém estaria devendo FIES. Certo? Exatamente. Esse é o ponto, que a quantidade de dinheiro que foi aportado em universidades particulares pelo FIES, se aportado nas universidades federais, teria triplicado o número de vagas. Teria triplicado o número de vagas, cara. E não é nem fazer uma comparação. Fazendo uma comparação. Então, mas você está defendendo investir em universidade pública. Sim, estou defendendo porque o ensino é de qualidade. É público, gratuito e de qualidade. E aí você vai pegar lá o ranking das melhores universidades, e aí a gente só tem, quando vai aparecer, a PUC São Paulo, que aparece lá no final. No fim da fila, né? No fim da fila. Exatamente. Aí você pega, na América, é o USP, Unicamp, o FMG, que é uma renomadíssima, UFBA, entendeu? Então, assim, é isso. A gente teria que ter investido de uma outra forma, só que... Mais uma vez, a gente volta lá naquela questão. Tem questões internacionais envolvidas nisso, de investimentos em educação. Não é uma simples política que nasce no Brasil e é implementada aqui. Não, jamais. Entendi. Mas se você pega, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, a Austrália, se pega Japão, os países mais desenvolvidos, é claro que você tem universidades públicas, mas lá a regra é inversa. As melhores universidades são particulares, né? Enquanto as universidades públicas não são lá muito respeitadas. Por que no Brasil é diferente, ao contrário? Nós somos um país em desenvolvimento, né? Para não falar outra coisa. Então, tipo assim, a gente está falando de uma política principalmente internacional, mas aí quando a gente fala dessa influência, e vamos colocar a influência do Banco Mundial, influência nos países da América Latina, entendeu? Lá fora tem uma outra cultura de educação, se a gente for ver, né? Estados Unidos é outras questões. Você já sai do ensino médio voltado para ir para as universidades. A cultura muito forte do esporte, que é uma cultura que a gente ainda não tem no Brasil, principalmente esporte a nível competitivo, certo? Igual você chega nas Olimpíadas, a gente vai ver lá o basquete, a natação. E são culturas que a gente ainda não tem no Brasil. Isso é porque nós somos um país emergente, né? Falando em grosso modo. Isso, e voltando para o ensino médio, eu acho que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela tem uma proposta, que eu não sei se o governo já implementou, não tenho ciência, de remunerar os alunos que concluíram o ensino médio. Isso Cara, até quando isso é efetivo? O desafio do ensino médio brasileiro hoje é você conseguir manter esses alunos dentro da sala. Igual quando você falou. Foi vendido pra gente que a educação era o meio mais fácil de ter uma vida melhor. Certo. Só que é o meio mais fácil? Talvez. Ou não. Por quê? É o meio mais demorado. É muito demorado. O Gui tá dando risada porque na época dele ele era obrigado a ir na barra. Ninguém pagou, né, Gui?
Porra, não tem dinheiro pro lanche, velho. Onde o cara recebe por fazer a obrigação dele. Então, É porque pra nossa geração era obrigação ter um diploma, tá? Era uma obrigação. Não trabalha, não faz nada, só estuda, né? O só estuda é foda. Só estuda, tem que formar. então assim, acontece que esse projeto, até que ponto é efetivo? A gente não sabe porque é um projeto novo, um projeto piloto que tá começando agora, né? Então, é um projeto que ele vai dar uma bolsa para os estudantes que completarem o ensino médio, os 3 anos de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Então, a gente não sabe se vai funcionar ou não, mas o que o governo, a tentativa do governo é? O Brasil, ele precisa subir nos rankings, né? Porque tem umas metas a bater, precisa subir nos rankings sobre lá na formação do ensino médio. Porque quando a gente vai olhar os recortes, né, dos números da educação brasileira, eu acho que a gente não se apega tanto aos números, mas é importante a gente avaliar eles também dentro de um contexto. Então, assim, nós temos aí a educação infantil, o ensino fundamental. Quando você chega no ensino fundamental, ali, no ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Quando você chega no 2, ali, sétimo ano, oitavo ano, aí você já vai vendo esvaziamento. Quando você chega no ensino médio, esse esvaziamento ainda é maior. Por quê? Porque o que esses jovens fazem? Esses jovens, eles querem trabalhar. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem adquirir os bens de consumo. E se você for perguntar para o jovem hoje, eu quero comprar um celular melhor, eu quero comprar uma moto, que é um meio de transporte. Então ele começa a trabalhar. E aí você vai ver os trabalhos que ele vai fazer. São alguns trabalhos que precarizados na maioria das vezes. Subemprego, né? Mas é que tá. Esse jovem, o fato de só manter esse jovem dentro da sala de aula, será que é sinônimo de que ele está aprendendo? Porque, ok, vamos pagar para ele estar lá. Ele vai estar lá. Mas será que ele vai estar lá aprendendo ou ele vai estar lá divagando ou com a cabeça em outro lugar? Osmose eu acho que ainda não rola, né? Transferência por osmose. Mas, assim, só de... esse jovem que não está na escola, ele está onde? Então, na escola, você tem uma garantia que o jovem está lá. E nem que seja aprendendo no mínimo, ele vai estar aprendendo. O problema é quando esse jovem não está na escola, ele não está trabalhando, e aí que tá. A gente entra numa outra problemática, que Exatamente. Isso é você que já entrevistou várias crianças nessa situação. Eu estava comentando isso com uma amiga. É complicado, né, cara, a escola concorrer com a vida. É complicado você vender a ideia de diploma para uma criança, ainda mais para uma criança pobre. Vamos pegar aí uma criança de 7 anos de idade, certo? Aí você diz para ela que ela tem que passar mais 10 anos na escola, até os 17, que é quando ela se forma. Se ela passar de primeira no vestibular, não é nem de primeira, mas se ela passar de primeira no vestibular, é mais 5 anos. 10 mais 5, 15. Aí depois você tem mais 3 de pós-graduação, 18. Como é que você chega para uma criança de 7 anos e fala que ela vai dedicar 18 anos da vida dela estudando para talvez, se depois desse processo todo ela arrumar um bom emprego, ela tenha a chance de mudar de vida ou mudar a realidade de sua família? São 18 anos, cara. Contra o boleto da Coelba que vence no final do mês. E a fome não espera. Meio-dia a barriga ronca, velho. Aí vem, por exemplo, o tráfico, né? Que oferece a moto, o celular, o tênis de marca, uma caixa de foguete na mão, e é o seguinte, irmão, subiu polícia, solta o foguete, e é só isso que você tem que fazer. Se ele for um pouquinho mais desenvolto, joga uma AK-47 na mão do menino, e o menino, tá lá, um menino de 13, 14 anos, tem que trocar tiro com a polícia, velho. Não tem como uma escola concorrer com essa galera. Não dá pra concorrer. Você entrou numa questão que é muito importante. Nesses estudos sobre juventude, né, eu tenho acompanhado, e a gente usa um dado sobre juventude, de que esse dado ele vai mudando alguns, tipo assim, números, né? Então, quem é jovem no Brasil? Aí você vai olhar lá, falam que jovem é de 13 a 29 anos. Ou adolescência e juventude separado. Isso depende muito de quem fala, de quem é qual é a base de dados que você utiliza, né? IBGE tem outras dinâmicas. Então, o que acontece é o seguinte: concorrer com o mundo profano é muito complicado. Por quê? A escola ela deixa de ser interessante, porque você falou um ponto importante, é muito demorado. Você não lembra mais quando você começou a estudar, mas você sabe que você está estudando até hoje. É verdade. Você sabe que você está estudando, não parou ainda.
Não parei e nem fiquei rico ainda. Não parei, não fiquei rico. Tô tentando outras possibilidades. Pô, eu tô na minha terceira pós-graduação, cara. Eu sou especialista em geotecnia e fundações, eu sou especialista em estruturas. Interrompi agora o MBA. A consultora tá me demandando tempo e interrompi o MBA em patologia de construções. Terceira pós-graduação, velho. Cada um é 2 anos? Cada uma 2 anos e a MBA é 3. Então, assim, é uma concorrência desleal. É concorrer. Então, e aí a gente volta a um ponto importante. Manter esse jovem na escola. O que que o governo da Bahia fez, né? Tem uma bolsa, não falando desse programa da TEBIT, que é um programa novo, mas o governo da Bahia já tinha programas para manter esse jovem na escola. Tipo assim, cesta básica, né? Uma ajuda mensal para uma cesta O próprio básica. Bolsa Família, né? Ele nasce como um programa de permanência na escola. Ele nasce do governo Fernando Henrique como amigos da escola, não é isso? Isso. Tinha o Vale Gás, o Vale Leite, e aí o governo do Luiz Inácio, o primeiro governo do Lula, unificou isso num programa só e a condição tem que estar vacinado e tem que estar na escola. É isso, o Bolsa Família ele é totalmente atrelado à escola, né? Então, assim, chega todo ano ou semestre, não vou lembrar agora, chega lá. Como é que tá a frequência escolar de fulano? Então, fulano está frequentando, então a família dele continua recebendo o benefício. Porque é uma forma do país também manter essa criança na escola. Porque senão, e nós sabemos que tem várias outras questões. Tem criança que mora, vamos lá, tem criança que mora no meio rural, né? Nós temos aqui em Guanabi, existiu o processo de nucleação. Foi o fechamento das escolas do campo. E todo mundo foi transferido para estudar na cidade. Então, assim, se você, lá da educação infantil até o ensino médio, você tem que vir estudar na cidade. Isso é um caso específico daqui de Guanabi, não é um sigilo, nada disso. Guanabi não tem escolas do campo. Tem uma proposta de uma construção que está sendo feita numa escola do campo, né? Mas Guanabi fez esse processo. Então, assim, é interessante você trazer. Você rompe lá aquele ciclo e traz todo mundo para estudar na cidade. Então, são problemáticas tamanhas e que vai afetando a manutenção dessa criança e desse jovem na escola. Não tem. O Alaiane falou um negócio que era um problema na minha época. Nós estamos falando eu tô com 32 anos de idade, então nós estamos falando de um problema de pelo menos 20 anos atrás. E eu descobri que ele ainda existe até hoje. 20 anos depois não foi resolvido. Que era o colega que ia para a escola merendar. Mas não era o colega que falava isso de resenha. Eu tô falando realmente do colega que, se ele não fosse para a escola, ele não tinha uma refeição durante o dia. Tá? Que não havia refeição dentro de casa, assim. Isso é mais comum do que a gente imagina. E se estudar já é difícil, estudar com fome é uma problemática maior ainda, certo? Então, assim, o que as escolas fizeram? E aí, a educação básica, falando lá do ensino médio, igual o governo do estado, né? Nós temos o projeto de educação em tempo integral, que é no estado da Bahia, tem esse projeto que é educação em tempo integral. Então, você chega de manhã, você tem o café da manhã na escola. Você chega às 7h30 da manhã, tem o café da manhã. Aí, meio-dia, você tem o almoço, o lanche, né? O almoço ali, a escola. E vá por mim, eu já trabalhei em escola aqui em Guanabi, que as refeições são boas. São boas refeições. E que são refeições, assim, para nutrir mesmo, com acompanhamento de nutricionista. A Laiane falou que tem escola que dá feijoada no café da manhã, né? Que é pra Feijoada. realmente nutrir aquela criança, mesmo porque a escola sabe que é a única refeição que ela vai ter. Então, assim, esses são estratégias que o governo utiliza para ajudar a aumentar o número e para manter esse jovem na escola. E eu estou focado aqui em jovem, porque assim, a criança é mais fácil você obrigar ela a ir para a escola. É mais fácil. Uma criança os pais têm total controle. Mas o problema da nossa sociedade hoje é a juventude. Porque assim, nós estamos perdendo a juventude e ela acaba indo para outros caminhos, ela evade da escola e vai se submeter a alguns trabalhos que não deveriam. E é isso. Pô, é foda isso aí, porque ah, você colocar o professor para concorrer com os pais, a gente está falando sobre ensino integral com a Laiane, e é complicado você colocar o professor, às vezes, para concorrer com os pais. Realmente a escola é o melhor refúgio, né, para a educação dessas pessoas, não só na parte de educação
didática, de matéria, mas na construção daquela pessoa como um cidadão, porque é muito complicado o professor ensinar que não pode bater no coleguinha e a criança chega em casa e o pai desce o sarrafo na mãe. Isso são questões complexas e, inclusive, que a gente discute muito na pedagogia. Então, assim, o que é o processo de educação, e aí a gente pode chamar também de educação familiar, né? Que é aquela que a gente que é ensinado. Você não pode cuspir, você não pode mostrar o dedo, você não pode várias questões. A escola também faz essa função, em alguns momentos sim. É necessário porque a convivência. E a função da escola também é escolarizar, que é ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar o que é certo e o que é errado. Só que algumas condutas, igual você falou, a questão da briga. Onde tem gente, tem disputa por território, Sim, tem claro. briga. É do Ainda Homo mais sapiens, é né? do homem, sabe? É do homem. Então, assim, ainda mais em escola. É muito comum você ver criança brigando, e você Sim. vai lá, separa, coloca pra sentar um do lado do Em outro. alguns níveis, claro que a gente não está falando da criança esfaquear a outra, mas em alguns níveis chega a ser socialmente saudável, né? A disputa, o conflito e a resolução do conflito de maneira amigável. Aí entra o professor como intermediador. E aí o problema é quando isso ultrapassa, porque assim, se a escola reclama, aí a criança briga na escola. A escola reclama, notifica o pai. Só que se você chama o pai e o pai chega e bate nessa criança ou chega lá e grita, então há uma naturalização dessa força. E isso é um problema porque a gente vai criando pessoas mais violentas, que vai naturalizando esse sofrimento mesmo, que eu apanhei porque eu estava errado. Mas assim, nem sempre resolve. Eu acho que tem outros meios que a gente pode partir. Pô, me conta a história do índio lá, cara, do menino indígena que você contou do... Cara, bom ponto, né? Eu realizo o mestrado com menor infrator. E aí eu faço pesquisa no Centro Socioeducativo em Minas. E eu escuto muita história mesmo. Pô, deve ser umas coisas muito pesadas, né, Então, cara? tem muita história, tem muito registro. Só que o foco principal dessa pesquisa é você descobrir, né, de que maneira que o estigma do encarceramento dessa juventude, ele produz a sua identidade enquanto um jovem negro, certo? Então, o foco na pesquisa, eu sempre foco em jovens pretos e pardos, né? Que negro é a categoria e pretos e pardos estão inclusos, né? Segundo o IBGE. Então, assim, e ao chegar, um belo dia na entrevista, eu fui apresentado, né, para um jovem indígena. Ele 15 anos de idade, foi internado, né, para cumprir medida socioeducativa porque cometeu um ato infracional junto com outro amigo. Esse outro amigo, por incrível que pareça, tinha 13 anos de idade. Nossa. Então, assim, aí eu me peguei pensando em alguns momentos, quando eu tive contato com os dois, falei, mas, e conversando com a administração do centro, quem sentiu mais a adaptação no centro? Porque você está isolado. O centro socioeducativo mantém uma dinâmica. Você estuda de manhã, à tarde tem oficinas, mas querendo ou não, no final do dia você sabe que você vai voltar para a tranca. É uma cela que tem três camas e que é separado por uma cela, uma parede. Só que a gente está falando de crianças, de adolescentes e jovens, entendeu? E aí, conversando com eles mesmo, eles falaram, eles relatam, né? Que aí a gente volta para a questão do trabalho. Perguntei pro indígena, você estuda? Ele falou, não. Eu só voltei a estudar aqui dentro do centro socioeducativo. Mas por quê? Porque eu queria trabalhar. Precisava trabalhar para ajudar minha família a se manter em casa. E conversando com ele falou, a gente estava trabalhando para um produtor, né? Vendendo tomate para essa pessoa, numa cidade lá de Minas Gerais. E ele não... Quando a gente foi receber pelo trabalho os dois, né, o indígena e o jovem de 13 anos, ele falou que não ia pagar. Não vou pagar vocês não, você trabalhou, ele vendeu, mas quem trabalha quer receber, isso é normal. Isso é o correto, É o né? correto, né? E nesse dia eles pegaram um facão, né? Um objeto cortante. Uma lâmina de Cortante. grandes dimensões. E eles decidiram ir atrás desse produtor.
Só que nessa decisão de ir atrás, a polícia chegou primeiro que eles. Nossa. E a polícia pegou, levou, né? Foram detidos, fez todos os procedimentos cabíveis. E quando chegou para o juiz, né? O juiz decidiu pela manutenção da internação desses jovens. Eles provavelmente agora já vão ter sido liberados, né? Mas eles ficaram 8 meses, os dois. Os 8 meses. 8 meses. Cara, o que que 8 meses dentro de uma casa de detenção dessa faz na cabeça de uma criança? E aí, isso é uma grande questão, né? Que a gente trata na pesquisa. E você vai perguntar assim: e esse período aqui dentro, você sentiu problema com a adaptação? Um dos problemas relatados com a adaptação foi o que eu falei: é a tranca. É você ficar trancado. Então, querendo ou não, você tá trancado. Ir para a escola dentro do centro socioeducativo é bem melhor do que ficar preso numa cela. Tanto que é obrigatória a escola. Então, você tem que ir para a escola. Que é formar socioeducativamente mesmo. Você tem oficinas, você tem cursos profissionalizantes. Então, curso de barbeiro, você tem curso para fazer bolo, para fazer pizza. Tudo isso dentro do socioeducativo. Porra, se você pega, por exemplo, uma criança, ela tem uma neuroplasticidade muito maior do que a de um adulto, né? Tanto que ah, o índice de alfabetização de pessoas com idade mais avançada é muito baixo. Ah, mas da mesma maneira que é fácil ensinar algo para uma criança, algo correto, é muito fácil ensinar algo errado. É muito fácil você condicionar uma criança para algo errado. Aí é que tá. Esse modelo de encarceramento, né, de casa de detenção, para pessoas com menos de 13 anos, essas idades, né, pré-adolescente, adolescente, isso é eficiente ou é só uma maneira que a gente encontrou de resolver o problema paliativamente? Lá no centro socioeducativo, de acordo com. Segue a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o ECA. Que é um marco, eu preciso relatar isso aqui. Gente, defendam o ECA, viu? Ele é um marco na política da criança e do adolescente no mundo. Não é só no Brasil, não. É mundialmente Bacana. conhecido. Fruto de muita luta, fruto de um trabalho muito gigante dos movimentos sociais para garantir isso. Porque antes disso, criança e adolescente que cometiam ato infracional eram presos junto com adultos. Caralho. Então, Aí dá merda. Um garoto de 14 anos vai aprender dentro de uma cela com 15 traficantes, cara. Isso então, quando provavelmente não são sexualmente violentados, porque são, né, fisicamente mais fracos, mais propensos e é isso. a serem ludibriados. Tem um caso muito interessante no Brasil, que é o caso do menino Bernardino. É um caso público, né? Então, o Bernardino, ele era um engraxate lá no Rio de Janeiro. E ele engraxou o sapato de um cara, e esse cara não quis pagar. Não quis pagar, saiu, o Bernardino pegou um pote de tinta e jogou nessa pessoa. Então sujou a pessoa de. Eu não vou lembrar, engraxa sapato com o que agora, eu não sei qual é o problema. Graxa. Tinta, né? Com graxa. Com graxa. Então, jogou, a polícia pegou o Bernardino, e ele tinha 14 anos, e ele foi preso junto com adultos. E o Bernardino, ele foi violentado sexualmente, ele sofreu agressões, chegou a quebrar o braço, teve dilacerações no braço, né? Segundo relatos. Então, a partir disso, que foi mudando as leis menoristas no Brasil, até a gente chegar no ECA, né? Que é um marco Que para... bom, cara. E voltando agora à pergunta, quando você fala sobre o que funciona, eu, como pesquisador, né, iniciando a pesquisa já tem um tempo, socioeducação hoje eu acho que funciona e que deveriam expandir, inclusive, para os adultos. Porque o sistema socioeducativo no Brasil, ele tem um funcionamento muito grande e uma ressocialização muito baixa. Porque você dá educação para esses jovens, para que ele... E você dá formação mesmo. Então esse jovem, ele tem um centro socioeducativo, ele tem quadra, ele tem piscina, você aprende a nadar, você joga futebol. Você tem oficinas sobre futuro, sobre projeto de vida. Você aprende a fazer pão, você aprende a cortar cabelo, você aprende a fazer pizza, você aprende a fazer horta. Então, assim, Você sai de lá sem precisar roubar, sem precisar cometer crime, porque você aprendeu uma profissão, você tem uma educação, cara. E você recebe a formação. Então, assim, oitavo e nono ano, você faz o oitavo e nono ano. Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, você faz o primeiro, segundo, terceiro ano. E se você estiver lá, você recebe seu diploma. Você recebe diplomas por esses cursos, né, que você fez. Igual o Centro Socioeducativo tem parceria com as universidades. Igual o Unimontes, o FMG, tem várias parcerias.
que para levar a formação para essas crianças mesmo, para esses adolescentes. Em Guanabi tem isso? Sem um centro de ressocialização desse? Não, Não, né? nem Guanabi não tem. Guanabi, o único modelo de carceragem que a gente tem é uma cadeia pública, Entendi. só que para adultos. Eu acho que também pelo tamanho da cidade, 80 mil habitantes. Né? Também não. Mas seria. Se bem que a gente não tem índice, né, de violência de menores infratores muito alto. Na verdade, nós não temos índice de violência muito alto. É uma cidade relativamente tranquila. Relativamente segura, exatamente. Que bom. E a educação de pessoas mais velhas? Eu me lembro que numa entrevista É difícil você ver um político falar que errou, né? Autocrítica em político brasileiro é um negócio raro. Utopia Utopia. no canal. Quem entendeu, entendeu. E eu vi numa entrevista do Ciro Gomes. Ciro, queremos você aqui, viu? Por favor. Não vai ver, mas está aqui o convite. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes em que ele foi governador do Ceará, é político ativo ainda no Ceará. E o Ceará tem um modelo de educação de referência nacional. A gente vai falar muito sobre essa coisa do Ceará, se é muito marketing, se não é, se realmente funciona, mas ele admitiu publicamente, tá, numa entrevista, de que eles tentaram e não deu certo. Tentamos fazer a alfabetização de pessoas mais velhas, pessoas de terceira idade, não funcionou, baixa adesão, estimulando vários métodos de recompensa, mas não deu certo, falhamos. Já na educação do infanto-juvenil é um sucesso, é modelo para o Brasil. Cara, por que é tão difícil alfabetizar pessoas mais velhas? A EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né, que a gente está tratando aqui também, ainda é um desafio, principalmente quando a gente tem aí, quando se trata de pessoas idosas, tem que ser uma educação que aí a gente vai beber um pouco lá na fonte do Freire, né, impossível falar que é um grande educador. Impossível falar sobre a educação de jovens e adultos sem citar o Freire, né? O Freire, ele alfabetizou e tem um método de alfabetização, né? Em 45 dias. Pô, tem uma estátua dele em Harvard? Harvard? Tem uma estátua Em alguma universidade famosa, não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa. É um dos brasileiros com o maior número de títulos de doutor honoris causa. De títulos de doutor então, honoris sim, causa. o Freire é uma referência sobre educação e alfabetização no mundo. Cara, só falar mal do Freire quem nunca leu o Freire. Real, assim. Eu já vi gente criticando o Freire de coisas que não... Eu falei, cara, esse cara não leu. Tipo assim, o Paulo Freire fala tal coisa. Eu falei, não fala não. Eu li o livro, não tá lá não. Não fala não, irmão. Alguém te passou a informação errada. Né? E o problema é esse, né? Tipo, nós temos um cara brasileiro que é referência sobre a educação no mundo, inclusive nos maiores países do mundo, né? Tem estátua do cara em universidades super renomadas. E no Brasil a gente faz o quê? A gente quer expulsar o cara. E a gente, igual você falou, como todo brasileiro que você destaca, né? O brasileiro ele não apoia o brasileiro. Cara, isso é... Eu vi... foi um cara que participa da banca do Prêmio Nobel. Tá? Eu esqueci o nome, mas se você fuçar na internet você acha. Se vira. Não sou seu empregado. E ele falando que o pessoal europeus da mesma banca perguntaram para ele que é brasileiro, por que brasileiros não são tão indicados? O Brasil realmente, assim, não é um país tão atrasado em pesquisa. O Brasil produz muita pesquisa, principalmente nas universidades públicas. Por que o Brasil ainda não tem um prêmio Nobel? E ele falou que o problema é sabotagem. Autossabotagem. Brasileiros denigrem o trabalho de brasileiros academicamente. E eu queria deixar registrado aqui que a gente produz pesquisa com muito pouco. Com muito pouco, exatamente. Certo? Se a gente for olhar os orçamentos, e aí a gente vai olhar o orçamento da CAPES, da CNPq. Então, assim, a gente produz pesquisa e com um orçamento baixíssimo. O Brasil, ele praticamente... ele não investe dinheiro em pesquisa. E aí é que há as fugas de cérebro, né? Já não sei se já ouviu falar. Exatamente. Né? Fuga intelectual, né? São pessoas realmente super competentes que vão para fora, vão para outros países produzir conhecimento lá. Tem um brasileiro que está no MIT, que ele conseguiu... Ele está estudando um método mais barato de produzir fibra de carbono. Fibra de carbono é um material militar, que hoje é utilizado na indústria aeronáutica, que é utilizado na indústria automobilística, né? É um material de alto desempenho. E que no método dele ele consegue baratear 67% do custo de produção. Velho,
Se o Brasil patenteia um método desse, a gente está falando de uma revolução industrial, assim, no âmbito do setor de novos materiais. E não tem, sabe? Essa pesquisa vem na cabeça dele, essa ideia de pesquisa vem desde a graduação. É uma pesquisa que ele contou para os professores, mas não houve apoio, não, tentou bolsa do CNPq, não conseguiu, porque não tinha verba. Não é porque o CNPq não quer financiar a sua pesquisa, porque não tem verba, porra. Não. Eu fui pesquisador durante a faculdade, né? Passei horas no laboratório de solo e, assim, Não. todo financiado do meu bolso, do meu parceiro de pesquisa. Não conseguimos R$ 1 de verba, nem de instituição, nem de CNPq, cara. Inclusive, agradecer a CAPES aqui pelo reajuste da bolsa do mestrado. Útil, viu? Foi bom, obrigado. Depois de algum... Quanto que ganha um mestrando no Brasil? A bolsa de mestrado pela CAPES, né? Que é a agência que financia o meu estudo hoje, é 2.100. Puta que pariu. É quase o que ganha meu servente, cara, na construtora. Meu servente ganha quase isso. Real. Quanto que ganha a bolsa de doutorado hoje? 3.100 pela CAPES também. Velho. É o salário do meu pedreiro, velho. Pro cara fazer doutorado, produzir conhecimento, gerar riqueza, porque conhecimento gera riqueza, né? A indústria e o comércio bebe da informação da pesquisa científica, que ela desenvolve com novos materiais e novas tecnologias, ela desenvolve nossos produtos. Nós temos ainda o orçamento para pesquisa no Brasil é ainda pequeno. A gente não Eu investe. achei que tinha melhorado. Quando eu saí da faculdade, eu pensei, sabe? Fazer mestrado, doutorado. Eu segui a carreira lá do Censo justamente por causa do dinheiro. Eu adoro dinheiro. Nossa, mas dinheiro é bom. Se Dinheiro você é bom pra pensou em caralho. dinheiro, acho que você fez bem, viu? Exato. Não ir para os 300. Os meus professores e os meus amigos que faziam mestrado me contaram o valor da bolsa e que não entrava certinho todo mês e que às vezes ficava um mês sem receber. Eu falei, cara, não vou não. Já tá apertado aqui, tô indo a pé pra faculdade para sobrar dinheiro pro almoço. Vou passar mais 4 anos aqui nessa pindaíba? Não vou mesmo. É isso. Hoje, né, falando da CAPES, né, as outras agências financiadoras eu ainda não sei como está. Como, tipo, CNPq, FAPEMIG, FAPESB, que são estaduais. A CAPES, ela tem pago a bolsa em dia. Só que, assim, ela não só paga a bolsa e fala, faz uma pesquisa aí, e tudo bem. Não, tem toda uma exigência de produção. São relatórios para você produzir, Mas eu, assim, publicação. vou longe de mim defender o governo, mas existe um motivo. A burocracia, ela existe por causa da maldade alheia, né? E tem um motivo para a burocracia existir. Pô, eu conheço gente, você tá me assistindo, eu sei que você vai me assistir, você sei que vai dar risada, que pega a bolsa de pesquisa para comer sushi. O Gui conhece essa pessoa que usa a bolsa de pesquisa para comer sushi, cara. Não há um problema, mas assim, a bolsa é para você investir na pesquisa, você comprar material, E você tem que provar que você está comprando material, que você está investindo na pesquisa. e você prova também com estudo. Tipo assim, você produz artigo, você publica artigo nas melhores revistas do país, você vai para congresso, a bolsa é para isso também, para você produzir pesquisa e disseminar essa pesquisa pelo Brasil, pelo mundo, né? Que nós temos produz pesquisa internacionalmente. O Brasil ele tem um potencial muito grande. E distribuir justamente essa verba de pesquisa, né, velho? Porque dá para ver que algumas áreas são mais privilegiadas que as outras, a depender da universidade, né? Por exemplo, não há como negar, né, que as pesquisas, por exemplo, das áreas biológicas, né, da área farmacêutica, médica, veterinária, são pesquisas super caras. São pesquisas muito caras. Então, há de se entender que boa parte da verba, um montante maior da verba, vai ser destinado a eles. Engenharia é uma pesquisa cara, né? Se você for, por exemplo, fazer uma pesquisa na área de métodos, diferença entre métodos de fundações, você tem custo de obra. Você tem que literalmente construir para testar. E aí a gente está falando de realmente um montante absurdo de dinheiro, desenvolvimento de novos materiais e tudo mais. Mas no Brasil, a pesquisa de humanas ela sofre muito preconceito, né? Porque entende-se que é só ler, copiar, colar e publicar, né? Como é que é o processo para você que agora está
tá fazendo uma pesquisa, né, na área de menores infratores. Como é que é todo o seu processo de pesquisa, toda a sua metodologia, toda a rotina, né, de entrevistas, de acúmulo de dados, etc. É isso. Eu costumo, sempre que as pessoas vêm pedir dica, me fala como é que é o mestrado, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho o privilégio, né, citar isso aqui porque é um privilégio você viver integralmente a pesquisa. E eu respiro pesquisa, eu vivo pesquisa, trabalho com isso, é o meu trabalho. E ser pesquisador é um trabalho, viu, galera? Não É. é, a gente não faz isso por hobby, não, é para trabalho. A CAPES está pagando para você trabalhar. Então, assim, eu tenho uma rotina e defendo isso de produção em tempo integral. Se você pode, se a CAPES está te pagando, porque uma das exigências da CAPES é o seguinte: a bolsa é paga para quem vai se dedicar integralmente à pesquisa. Então, assim, se você tem essa possibilidade, a CAPES, óbvio que isso pesa, né, na hora. Então, você produz ali 8 horas por dia, normalmente, tem reuniões. Você falou da burocracia. O meio acadêmico é bem burocrático. Tem reunião, tem relatório, tem. E aí no mestrado você tem prova de língua que você tem que estudar. E aí você vai a campo, tem um comitê de ética por trás disso. Pô, é um trabalho da porra, Então, hein? e aí você vai fazer as entrevistas. Tem toda a proteção, né? LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é levada a sério. E o pesquisador precisa levar isso a sério. Porque senão a gente cai numa dinâmica que não é legal. Que já existe um preconceito contra as ciências humanas, né? Então, assim, por que que existe esse preconceito contra as ciências humanas? Igual você falou das pesquisas nas ciências naturais, da saúde e tudo. É, Na saúde, o impacto, ele é imediato. Então, assim, se eu produzo a vacina, ele é imediato na sociedade. Então, a vacina produziu, tem, óbvio, não desmerecendo, mas tem todo um desenvolvimento e tudo. Educação é investimento a longo É a prazo. longo prazo. E aí não dá para eu investir em educação hoje e eu E colher o resultado colher amanhã. amanhã. Então, assim, citou o exemplo do Ciro Gomes, né, lá no Ceará. Então, assim, foi uma série de investimentos que eles ainda continuam investindo e até fazer sucesso. Não tem como, não tem como ter resultado em 10 anos do que estava errado há 50. Então, o Brasil, até nas ciências humanas mesmo, nós temos entre os maiores produtores sobre a ciência, sobre a alfabetização. Então, assim, Os maiores pesquisadores na área de sobre, pedagogia, então. sobre a Cara, que alfabetização. da hora, velho. Então, assim, citar um exemplo aqui de Guanabi. Nós temos a professora doutora Sônia, que foi minha professora na graduação, professora da Universidade de Estado da Bahia. É uma referência no Brasil sobre educação de jovens e adultos, sobre alfabetização de adultos. Então, assim, nós temos, Doutora Sônia, queremos a senhora aqui, com certeza. entendeu? Então, assim, só que a maioria das vezes uma pesquisa dessa, ninguém fica falando o tempo todo. É diferente de uma vacina, todo mundo sabe, né, da vacina, cortou verba, não sei o que, não Só sei o que que. aí que legal, o Átila disse isso numa entrevista no Roda Viva, né? De que só foi eficiente por causa das ciências humanas. Porque se ela não tivesse quantificado a quantidade de pessoas que vivem numa favela, a faixa etária dessas pessoas, quantas delas adoecem, quantas delas têm acesso à água, a esgoto, a saneamento básico, né? Você não consegue calcular a dimensão da proliferação do vírus. Entendeu? Então, a partir dos dados das ciências humanas, é que você teve um bom desempenho nas ciências biológicas de combate à pandemia. Porque foi nas ciências humanas que se obteve os dados de que essas pessoas não lavavam as mãos porque não tinham acesso à água, né? Não cumpriam os requisitos básicos de higiene porque não tinham saneamento básico, né? E é de lá que vem a fonte dos dados justamente para ter uma melhor eficiência no controle biológico. Não se produz isoladamente, né? Não é uma Exatamente, área é. isolada. Então envolve todo um contexto. Por que que as coisas, na maioria das vezes, envolvem a escola? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas a vacinação, ela acontecia nas Nas escolas. escolas, cara. O leite Zé era distribuído. Gotinha, né? O leite era distribuído nas escolas. Então, assim, a escola ainda é, É uma casa de todo é mundo, uma né? casa de todo mundo, é um espaço que precisa ser respeitado, precisa valorizar os profissionais que estão lá, desde galera dos serviços gerais, o porteiro, merendeira, professor, gestor, que isso
A gente sempre sai na defesa, né, da educação. Eu comentei isso em outra entrevista, né? Um pesquisador, eu não sei se ele ganhou o Nobel, mas eu sei que foi um pesquisador. Ele separou 3 grupos de alunos, 3 classes, e em uma ele forneceu alimentação de qualidade para os alunos. Na outra classe ele forneceu pagamento, dinheiro, remuneração para quem frequentasse as aulas e uma remuneração extra para quem tirasse boas notas. E para o terceiro grupo ele não deu nada. Ele investiu na formação do professor. A formação, qualificação e remuneração do professor. E o terceiro grupo foi o que obteve o melhor desempenho, cara. O melhor desempenho. E é sempre uma luta, né? Nós estamos vendo agora a situação dos institutos federais que tá passando por um processo de... Isso me deixa puto. Porque assim, eu assisti um auê da porra durante 4 anos, né? Durante os 2 anos do governo Temer, que foi corte de verba e teto de gasto e a porra toda. Aí entra o governo Bolsonaro e corta a verba do CAPES, corta a verba do CNPq e corta a verba das federais. Aí entra um governo de inclinação completamente politicamente oposta e corta de novo a verba da educação. Cara, é um projeto, destruição da educação é um projeto político, tá? Gente burra vota fácil. Eu comecei a perder as esperanças que o Brasil um dia vai ser um país educado. Cara, o Brasil tem solução? Vamos começar pela parte educacional, né? Então, a educação, ela é inimiga comum da maioria dos governos. Óbvio que em alguns momentos ela é mais atingida, né? Igual nós passamos por muitos cortes nos últimos governos. E assim, o que precisa ser feito? É uma questão de reestruturar mesmo, de equiparar salário, de melhorar, né, a questão social. E aí, chegando na parte se tem solução ou não. Gabriel, acredito que a solução é educar esse povo, velho. É da educação mesmo, é você formar ser uma educação de qualidade, principalmente se tiver possibilidade de tempo integral, onde esse aluno vai receber bolsa, ser remunerado por isso, que ele não vai precisar se sujeitar a um trabalho Um subemprego, né? E né? ele vai poder se dedicar totalmente à escola. Ou um trabalho ilícito, né? Entendeu? Ou então até mesmo questões, se não tiver possibilidade, tem estados que não tem possibilidade de pagamento de bolsa por conta de questões financeiras. O estado fornecer estágio, entendeu? A mão de obra, porque assim, você coloca esse aluno para trabalhar, para ter contato, e você mantém ele na escola. E a solução é educacional. A gente não pode, jamais não dá para construir o país, desenvolver sem educação. O Brasil ele tem um incentivo fiscal, né, que eu acho esquisito, que é se o seu gastos com educação são deduzidos do imposto de renda. Mas só gasta com educação quem tem dinheiro, cara. Pobre não coloca filho em escola particular. Então não há um incentivo fiscal para um cara mais pobre, para uma família pobre, colocar o filho na escola, né? Mesmo que a escola seja pública. Será que uma das nossas alternativas não seria a integralização e a adoção dessas crianças para que a gente realmente tire ela de um lar completamente debilitado e deficiente de várias coisas, educação, saúde, saneamento, alimentação? Será que a integralização das escolas é realmente uma saída eficiente ou é só muito marketing em cima disso? Cara, eu acho que tem os 2 pontos, né? Pode ter resultados positivos e negativos ao longo do tempo. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente não veja acontecer de maneira eficiente e tudo. Mas assim, a escola, ela é um universo ali. Então, você é filho do Instituto Federal, né? O Instituto Federal é uma escola de educação integral, que funciona super bem, E com uma melhor... baita de uma escola. Cara, eu sou velho, eu sou da época que o IFBA ainda era agrotécnica, Instituto de Educação Anísio Teixeira. E todos os meus professores tinham doutorado, cara. No ensino médio, todos os meus professores tinham doutorado, velho. Era um nível de educação absurdo, assim, um nível de capacitação de professores absurdo. Porra, mandar um abraço aqui pra Nego. Não sei se você ainda trabalha lá,
melhor almoço de Guanambi, era o almoço da agrotécnica, alimentação de qualidade, tanto para o pessoal interno quanto para o pessoal externo, né? O pessoal que mora em Guanambi, que ia e voltava todo dia. E só que era uma escola muito cara, né? No primeiro dia, eu me lembro que no primeiro dia de aula, o reitor, se não me falha a memória, professor Ariomar, se não me falha a memória, ele abriu a planilha, né? Quanto custa, né? 20 milhões era a verba anual. 20 milhões de reais para uma escola. Só para agrotécnica, na época. E olha que ela não era metade do tamanho que ela é hoje. Hoje ela é universidade, né? Hoje ela é Tem centro os de cursos superiores, cursos superiores, né? É mais curso técnico do que tinha antes, pós-graduação. pós-graduação. Então, a verba disso é monstruosa e ela não consegue atender uma porcentagem expressiva da população guanambiense, né? Então, só um instituto desse consome uma verba gigantesca e não atende boa parte da população, né? Porque ainda tem-se o conceito no Brasil de que a educação é cara, quando na verdade ela não é gasta, ela gasta, ela é investimento, né? Porque isso retorna, velho. Isso retorna pra gente. Você acha que isso é um problema cultural ou só político? Porque o brasileiro ele não é muito fã de escola. O problema é cultural também, cara. A gente vendeu e tem sido vendido hoje os discursos de que a educação não dá futuro. Olha o tanto de gente que fez sucesso sem estudar. Aí você vai ver lá, é um em Pai 100. que quer que o filho seja jogador, porque para ele é uma vida melhor do que é melhor do que se estudar, né? Porque estudar é um negócio muito longe da realidade E dele. você vai ver, tipo assim, quantas pessoas falharam em ser jogador. Uma pessoa é jogador a cada 1.000 que quer ser? E o pior é o seguinte, é que a cada 1.000 jogadores, um tem super salário, o resto é salário mediano, medíocre mesmo, assim, sabe? Medíocre no termo real da palavra, mediano, médio. São salários bem, bem baixos, né? Salários de jogadores de times Série B, Série C, não são salários exorbitantes. Então, assim, vendeu-se a cultura de que a educação não funciona, e aí vem aquela coisa de informações mais aligeradas, que a gente pode falar das universidades aqui, dos cursos técnicos, universidades privadas que funcionam hoje em formato híbrido e que você só vê a grande maioria das pessoas reclamando. Pode perguntar para os alunos aí de algum. Falar das instituições da cidade, né? Não vou falar o nome não, mas pode perguntar aí, e aí, como é que tá a educação lá? Então, tipo assim, uma pessoa que faz um curso superior que só tem aula 2 vezes na semana presencial. Amigo, Eu, eu ia pra faculdade de segunda a sábado. Exatamente, cara. É isso, eu ia pra faculdade de segunda a sábado. E formei achando que faltou mais alguma coisa para aprender. A galera hoje vem pra faculdade 2 vezes na semana. E, velho, EAD, essa é a polêmica. EAD. Eu não posso medir a realidade dos outros pela minha régua. Tá? Eu não me adapto a esta merda. Eu não me adapto a esta Normal, merda. não é só você não. O Acho que professor Mário Sérgio Cortella, ele fala que a gente já estuda por EAD, né? O livro é uma ferramenta EAD. O Sócrates não vem te dar aula. Você lê o livro. Sócrates, do até Aristóteles, porque do, se o Sócrates do viesse Platão. dar aula, seria. Então, assim, são mídias, né, de ensino à distância. O que mudou foi justamente isso. A mídia. Hoje é por vídeo, hoje é por... Mas eu não consigo me adaptar àquilo, cara. Aquilo não me ensina como o ambiente da sala de aula, a interação com o professor, a interação com os colegas. O EAD, ele realmente funciona ou é muito marketing para economizar a despesa de universidade? Cara, é isso. É ruim de tudo? Não. Não é ruim de tudo. Porque você possibilitou que a educação chegasse a pessoas que talvez elas nunca teriam acesso. Mas Então, que educação chega? Beleza, então educação de bosta, melhor não entregar nada, né, velho? nós temos instituições sérias que faz a educação EAD de qualidade. E aí a gente pode citar aqui a USP, a gente pode citar aqui a Universidade do Estado da Bahia, a própria UNEB tem curso à distância que são muito bons, de qualidade. Então, assim, ela possibilitou de quem tá lá em Antagorda Arrogante, no município de Candiba, a acessar a educação. E não só, eu não estou dizendo só de ensino superior. Nós temos programas que as aulas são gravadas em TV para ensino médio, que tem os tutores, né? Então, possibilitou muita coisa boa. É um
uma estratégia de sucateamento para baratear? É. Porque uma aula gravada, você passa a aula no Brasil inteiro. Entendeu? Não precisa pagar 1000 professores, né? Não precisa pagar. Você faz 1000 aulas com um professor sozinho. Então, assim, é uma estratégia, funciona, em parte funciona. Mas não força o aluno muito a um autodidatismo, porque o Mário Quintana ele dizia que todo autodidata é ignorante por conta própria. Né? Eu carrego essa frase do Quintana para a vida. A figura do professor é extremamente importante. É isso. E você falou uma coisa muito interessante. Nada substitui o contato. É o contato com o professor. Inclusive, quando você foi falar do Instituto Federal, antiga agrotécnica, né? Você falou de pessoas que você conheceu lá. Se você for parar para pensar, você tem amigos que você construiu durante esse percurso, né? Amigos na escola, amigos na faculdade. Se fosse estudo virtual, você não ia ter contato com ninguém. Exatamente. Eu deixei de fazer uma pós-graduação porque era EAD. Eu falei, não, mas é por causa da pandemia. Eu espero a pandemia passar. Vai passar, tenho paciência. E passou. Não. E passou. Quando eu abri a turma presencial, que foi meu MBA em patologias, sabe? Quando retornar a turma presencial, o problema não retornou até hoje a turma presencial, porque foi eles continuaram cobrando o mesmo preço da presencial na turma EAD. Então eles acomodaram nesse sistema. Não tem problema, se precisar eu tranco e inicio outro na turma presencial, mas EAD eu não faço, não funciona para mim. Tá? Acredito em você quando você diz que realmente tem ensino de qualidade, acredito que tem, apesar de eu só ter conhecido ensino bosta, mas para mim não funciona. Porque tem uma grande parte que é muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. E aí você vê relatos com frequência de gente, tipo assim, que formou, que tem um diploma, né? E que nunca fez uma prova, nunca fez um trabalho, não sabe nem o que é, mas ela tem aquele diploma e já foi. Vamos polemizar um pouquinho aqui. Escola militar é melhor que os outros modelos de escola? Escola militar é o melhor modelo de escola que você tem hoje no Brasil? Cara, eu não acho. Dá certo? Dá. Tem modelos que dão certo. Mas volta e meia a gente vê que acontece atrocidades em escola militar também. Que tipo de atrocidade? Atrocidade caso de abuso, de gente ser expulsa por conta do cabelo, por conta de... vamos lá, né? Iago, eu conheço pessoas que foram meus colegas na universidade que relatavam, tipo assim... Gabriel, na minha casa, nós só tínhamos um par de sandália. 2 pés, né? Um par de sandália. Eu estudava de manhã e meu irmão estudava à tarde. Porque se a gente estudasse no mesmo turno, alguém ia ter que ir descalço. Você acha que escola militar vai funcionar para todo mundo? É todo mundo que tem condições de comprar um coturno, uma farda, todo dia, lavar a farda todo dia. Irmão, tem lugar que a gente não tem nem água encanada. E isso não é longe, não. Tem lugar que não tem rede de esgoto. Isso não é distante. Então, assim, funciona. Em parte, sim. Eles funcionam, se propõem a educar, Só que é uma educação humanizada? Em alguns momentos, não. É uma educação mais focada na disciplina. Mais focada na disciplina. Mas, assim, o desempenho deles é realmente muito superior ao desempenho das outras crianças em outras instituições de ensino? Caramba, não. Se você for pegar os números de melhores escolas, um destaque aqui, parabenizar, né? Caculé. É a melhor escola da nossa região, pública, e os números batem em todo mundo. Sério, Caculé? Caculé, parabéns. Parabéns, Caculé. Não sei quem é o prefeito, não. Mas, com certeza não é mérito dele. Eu não sei quem é o prefeito. Um outro destaque, Licínio de Almeida. Licínio de Almeida é um exemplo de educação de qualidade pública. São entre as melhores Licínio escolas. Que tem o melhor IDEB da Bahia, né? A escola com o melhor IDEB da Bahia. Licínio de Almeida é desse tamanhozinho. Cara, que da hora, eu fico muito feliz. Hoje eu não sei. Mas Licínio de Almeida chegou um momento que não tinha escola privada. Todo mundo estuda na escola pública, porque a escola pública é muito boa. Que referência, meu amigo. E é que nosso vizinho aqui, né? Do ladinho aqui. E as escolas de Guanabi, no âmbito da fundamental? São boas escolas? Guanabi tem boas escolas, tem investido em estrutura, né? Aí nós temos uma quantidade boa de escolas com quadra coberta. E a gente vai citando esses exemplos porque isso faz diferença.
Isso faz diferença. Guanambi é uma cidade quente. Estudar com calor é um problema. Então, o que tem? Ar-condicionado. E a gente está vendo agora, tendo ar-condicionado nas escolas. Eu discordo. Tá faltando é árvore. Também. Árvore. Meu pai, eu estudei na mesma escola que meu pai, cara. Colégio Estadual Getúlio Vargas. Meu pai estudou lá, eu estudei lá. Infelizmente, o Gui estudou lá também. Pois é. Infelizmente, minha filha não vai estudar lá, porque agora é a biblioteca municipal, né? Existe a escola ainda, né? Existe a escola ainda, mudou de lugar. E não tinha ar-condicionado e todo mundo estudava, entendeu? Isso é um papo para uma outra hora. Eu vou falar para você justamente como a obsolescência programada da arquitetura induziu edificações de baixa eficiência. Tá? Como o bonito virou um negócio podre. É isso, cara. As coisas foram se perdendo. Você chega num bairro hoje, as casas são todas quadradas e não tem mais glamour, né? Não tem mais a beleza daquelas casas antigas. Óbvio que dá muito mais trabalho, exige muito mais manutenção. Mas, assim, algumas coisas vão se perdendo ao longo do tempo. E as escolas de Guanambi? Guanambi é uma escola boa. Nós temos aqui um quadro de professores muito bons, muito dedicados. A maioria dos professores, né? Massivamente, são filhos da Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB. Então, assim, que é uma universidade muito boa. Um quadro de professor, muitos professores, em sua maioria, com mestrado e doutorado em universidades públicas de qualidade, que produzem ciência, que produzem pesquisa e que dão a vida para formar. Eu falo, não é só porque eu formei lá, mas é uma universidade muito boa. Eu acho que todo mundo deveria valorize. Eu defendo a UNEB, que eu acho que... Com certeza, sempre defendi o ensino público, né? Apesar de ter formado numa escola particular, fui beneficiário do FIES. Antes disso, eu estudei em universidade pública, estudei na UFBA. Fui aprovado em Viçosa, mas longe para o Dedéu. Não, queria uma coisa mais perto de casa. E realmente, estudei em escola pública desde a terceira série. Realmente tive excelentes professores, tive professores que são referência para mim até hoje. E eu acho que o que falta é realmente investimento, cara. Quando o Brasil parar de achar que a educação é despesa e pensar que a educação é investimento, talvez a coisa mude, né? Porque ainda tem o talvez, né, cara? Não dá para afirmar. Não dá para afirmar, né? Mas assim... Mas a gente sabe que pelo menos a educação ela é realmente algo que modifica o ser humano beneficamente. Eu não vou dizer que a educação é libertadora, porque o Paulo Freire mentiu, tá? A educação não é libertadora. Porque o que tem de imbecil com diploma, o que eu tinha de colega pau no cu na faculdade, meu amigo, não tá escrito. Tá? Quando você... cara, é surreal. Quando você chega na faculdade, você acha, né? Agora as conversas são de outro nível. Agora o assunto é... O assunto é, o assunto é intelectual, que nada. O assunto do intervalo é Flamengo e Palmeiras. Pô, saco. Isso é mais comum. É do ser humano, né, cara? Tem imbecil com diploma, tem imbecil em cargo público, tem imbecil que ocupam cargos de importância na nossa sociedade. Que na maioria das vezes, se você cometer algo, essa pessoa vai te julgar, mas ela é imbecil. Tem imbecil com faixa presidencial, meu velho. Então, um cargo público é o menos mal. Tá? E eu não digo isso, porque eu já disse aqui, eu não tenho lado, eu odeio todos igualmente. Tá? Se você olhar, por exemplo, o histórico dos nossos últimos presidentes, desde Fernando Collor, só tem estagiário, velho. Fernando Collor, botaram um estagiário lá na presidência e impeachment. Fernando Henrique, estagiário do Itamar, do Plano Real, presidência. Né? Aí entra Lula, estagiário, nunca administrou uma bodega na vida, presidência. Dilma, estagiário do Lula. Temer, estagiário da Dilma. Bolsonaro, aluno do fundão, estagiário do parlamento, aluno do fundão lá, sem relevância, inútil, ninguém dava bola. Né? Ficou famoso discutindo com travesti no Super Pop. Virou presidente. Aí volta agora outro estagiário que já elegeu o Lula e continua a mesma coisa. Aí corte no governo Dilma, corte no governo Temer, corte no governo Bolsonaro, corte no governo Lula e não quero saber quem vai entrar depois. A única certeza que eu tenho é que ele vai cortar dinheiro da educação. Seja lá quem ocupe a cadeira daqui a alguns anos. É um inimigo comum, a educação é um inimigo comum, se a gente for parar pra pensar. Todo mundo que entrou teve a mesma atitude. Em alguns,
Em alguns governos, você tem mais liberdade. Igual, tá tendo agora um processo de greve. Lembrando que greve é constitucional, certo? Tá lá, é um direito do Greve, trabalhador. cara, na moral, greve de professor é pra apoiar professor, minha galera. Pelo amor de Deus. O professor não vai fazer greve à toa. O professor fez greve é porque chegou no limite do limite do limite As, onde ele aguenta. as percas salariais, Iago, são tamanhas. Com qualquer professor que você conversar, você vai ver. As percas salariais são tamanhas. A inflação subiu demais. Não tem, o reajuste deles não acompanha o salário mínimo, não acompanha a não inflação, né? reajusta, entendeu? Então, tipo assim, Isso é pesado. é plausível que... E em alguns momentos, até mesmo esses cortes influenciam no funcionamento da instituição. Cara, é uma ideia minha. Você me disse, eu posso estar falando bobagem, tá? Mas eu acho que uma solução viável, não sei se é a solução perfeita, se é que existe uma solução perfeita, mas acho que uma solução viável é que, já que a educação é um projeto nacional de desenvolvimento, nós não deveríamos federalizar a profissão de professor no Brasil? Sabe? Federalizar mesmo. Então, o professor ele é um funcionário federal. Da União, né? Exatamente, ele é um funcionário da União. Então ele trabalha para o Brasil e não para a prefeitura de Guanambi ou para o estado da Bahia, entendeu? Para o estado de Minas ou para a prefeitura de Montes Claros. Você entendeu? Não Não dá pra seria uma solução viável? Porque você agora, né, estabelece um piso para a classe, a gente tem condições melhores de salário, a gente tem condições melhores trabalhistas e a gente tem um plano de carreira muito mais bem elaborado do que esses planos municipais picotados, onde cada cidade faz uma coisa louca. Não dá pra saber, porque eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Acontece uma divisão já, né? Então, assim, os municípios, eles são responsáveis pela educação básica, né? Então, ali, principalmente a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. Os estados são responsáveis pela educação pelo ensino médio, pela parte primeiro, segundo e terceiro ano. E o governo federal ele é responsável pela educação superior. É aí que eu acho que esse modelo é falido, cara. Nem sempre acontece isso, porque os estados também têm universidades, porque precisa Vamos lá. democratizar o ensino. A gente conversou isso com a Laiane. Aí o aluno ele vem para a escola estadual. Ou para a escola municipal. Ele sai da zona rural e vem para a escola municipal. Só que o ônibus é estadual. Aí o estado não repassou a verba do ônibus. Aí a prefeitura não faz nada. Não, isso é problema do estado, não é problema meu. Eu já faço minha parte. Aí, como ela fala, é problema de todo mundo, não é problema de ninguém. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Você entendeu? E fica lá esperando essa porcaria desse ônibus consertar pra galera vir estudar. É aí que eu acho que tá o problema. Essa setorização é falha, não funciona, velho. E a gente tá insistindo num modelo falido. Tem uma alternativa melhor que isso? O modelo, assim, esse é um modelo que é feito hoje, né? Essa divisão já funcionou de outra forma. O Estado também já foi responsável pela educação básica, que a gente chama de ensino médio, o ensino educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e médio. Aí, isso foi no período da ditadura militar, não foi? O que você fala? Quando o Estado ele assumiu a educação básica. Também não foi isso? Tinha um controle maior, tanto que, assim... a intenção de ter controle, né? De controlar as crianças, maior. Não necessariamente de educar. Já funcionou de outras formas. O Estado também já foi responsável pela educação básica, igual na Bahia. O Estado também já teve de quinta a oitava, né? Hoje não existe mais. Quem nunca estudou quinta a oitava série, Luiz Viana Filho. Luiz Viana Filho, mandar um abraço para dona Aparecida, tá? Que foi minha diretora, hoje minha cliente, ela e seu João, um grande abraço para os dois. É um colégio que foi sucateado, né? Um colégio que provavelmente vai ser fechado. Não tem aluno, sabia? Não tem aluno. Cara, como é que um colégio desse gigante não tem aluno, cara? Você também estudou lá? A diferença de idade é muito grande, mas ainda bem que a gente não se conheceu na escola. Ainda bem que... Não, eu sou da época que a quadra não tinha nem pavimento. Iago era fanfarra, meu amigo. Era fanfarra, exatamente. Eu era fanfarra, cara. Fanfarra, abraço, professor Homero. Se o senhor assistir a gente, por favor, vem aqui. Tem muita história legal pra contar. É isso, sobre o fechamento das escolas, né? Cara, é isso. Foi o que eu falei. Tá diminuindo o número de aluno.
Ninguém quer ficar com elefante branco só gerando despesa, sem aluno dentro. Então o governo está buscando alternativas para para colocar mais alunos na escola, para fazer com que a juventude volte a frequentar a escola, que valorize a educação. E tal, tem lá o programa da Tebet, né, que vai dar essa bolsa aí. Tem os programas do governo estadual, tem os programas de estágio. Você não acha que a escola precisa passar por uma reformulação? Porque esse modelo de escola é o mesmo do meu avô, cara. Também, eu concordo. Nós ainda, a nossa educação, ela é um projeto religioso, sabia? É sério. Então, assim, a educação ela surge no Brasil como um projeto religioso, né? Catequese. Catequese, Catequese, entendeu? né? Verdade. Então, assim, e nós fazemos a educação, na maioria das vezes, no mesmo lugar. Nós ainda aplicamos prova, nós ainda tomamos a tabuada. Acontece na maioria dos os alunos até hoje, você chega na sala de aula, a primeira coisa que você repara é o quê? Todo mundo sentado em fila. A gente ainda faz um... Então, assim, Era o mesmo modelo de catequização dos indígenas, não é isso? entendeu? Então, a gente tá em 2024 e faz uma educação. A gente faz a mesma educação. O mundo todo mudou, a tecnologia avançou absurdamente, mas a gente ainda faz uma educação. Irmão, você defasada. Você alugou um triplex aqui agora na minha cabeça. E, Caralho, eu fui catequizado a vida inteira, sem perceber, isso é verdade, né? Só não tinha. E tinha ensino religioso, né? e quando. Que eu acho de uma ineficiência absurda, tá? Assim, pede o professor de história pra ensinar a história das religiões, cara. Não, sabe? E quando Porra, não adianta você ensinar religião pra alguém cujo pai é extremista. Quando chegar em casa, o pai vai dizer que é mentira, que aquilo é coisa do diabo e aquela religião não presta. o ensino Então, religioso deixa a religião pra família. Quem tem que religião se aprende em casa, irmão. Religião se aprende na sua igreja, na sua sinagoga, na sua mesquita. Escola se aprende ciência. E o choro é livre e é nós no evolucionismo. É isso, cara. E aí, quando você fala, tipo assim, nós não, hoje a gente precisa fazer modelos diferentes. Uma escola de educação infantil, um exemplo, né? Vamos lá, das creches, pré-escola. O que é que precisa ter? Você precisa desenvolver crianças que elas tenham contato com coisa, então contato com natureza. A escola precisa ter uma caixa de areia para essa criança ter contato, são texturas diferentes. Precisa ter árvore. Em alguns momentos, quem sabe, a escola, uns animais, horta, Isso é legal. entendeu? Não dá pra você pegar um prédio, concretar todo, sem uma sombra, e aí foi o que eu falei, do calor, né? Você ainda... Exatamente. Eu concordo com você plenamente, cara. Não dá pra ficar fazendo praça sem nenhuma árvore mais. Nossa praça aqui, você que cresceu aqui, né? Vizinho meu, eu que cresci aqui ao lado, inclusive a casa da minha avó, que é ao lado dos nossos estúdios. O Gabriel, vizinho, no terreno de fundo, a gente cresceu brincando nessa praça, cara. Essa praça era o jardim mais lindo dessa cidade e foi transformada num lajedo, velho. Então vai Um lajedo artificial, cravejaram a merda de pedra aqui. Quando foi a última vez que você viu uma criança brincando nessa praça de dia? Impossível, ninguém aguenta ficar de dia nessa praça. Quantos sábado e domingo a gente brincou nessa praça? No sol. E assim, tinha árvore, era arborizado. Quantos jogos de futebol, hein, nessa praça? Então, assim, as praças estão sendo construídas, mas não estão sendo habitadas. Porque quem é que vai ficar no sol? São Paulo tá passando por isso, cara. Estão transformando São Paulo numa usina de concreto. É um negócio horroroso, sabe? Tenebroso. Tudo cinza. É tudo cinza, né? E assim, um dia eu vou explicar pra vocês por que hoje é tão caro ter uma casa, tá? Isso é um assunto para outro papo, mas eu vou explicar por que hoje é tão caro ter e manter uma casa, porque ela foi realmente projetada para ser ineficiente, tá? Meu velho, brigadão por ter aparecido aqui. Eu adorei de verdade ter você aqui, viu, velho? Você vai voltar, não só para outra entrevista, como também para outros debates, outras mesas, né? A gente vai falar mais de educação aqui, é um assunto que eu adoro, é um assunto que realmente desperta meu interesse, viu? E se você também gostou, compartilha, por favor, segue a gente lá, tá? A gente realmente atingiu um número absurdo de contas. Eu vou mais uma vez agradecer vocês. A gente realmente não esperava. Não tinha como esperar que um podcast em uma cidade pequena, no interior da Bahia, no sudoeste da Bahia, fosse realmente se destacar de maneira regional, fosse realmente agradar tanta gente, né? E mesmo que inclusive outros países, é verdade, né, Gui? Portugal tem gente assistindo a gente, tá? Isso foi muito da hora, foi um dado que apareceu lá na nossa pesquisa do Instagram. E
Se você gostou, compartilhe, manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta também, tá? Mas só manda. Incomoda. Incomoda, né? O importante é que a gente seja visualizado. E você que está assistindo a gente nos nossos cortes ou pelo YouTube, segue a gente no Instagram, tá? Realmente o número de seguidores dá um engajamento melhor para o algoritmo, né? E faz ele perceber que a gente não é uma conta fake ou uma conta robotizada que está ali só replicando vídeo, tá? Então é muito importante que você siga a gente. Se não quiser seguir a gente, se não quiser nosso conteúdo no seu Reels, segue e silencia, não tem problema, mas só segue, tá? Mas de qualquer modo, a todo mundo que seguiu, que curtiu, que compartilhou, muitíssimo obrigado, de verdade. E a gente vai fazer um post, hein? Fica de olho que a gente vai fazer um post lá no nosso Instagram, onde vocês vão comentar lá e vão marcar quem vocês querem que nós entrevistemos aqui, tá? Conheço muita gente legal, muita gente interessante, mas vocês também conhecem gente muito legal, muito interessante que eu não conheço. Então eu quero que vocês indiquem essas pessoas pra gente, para que a gente chame elas para bater um papo aqui, beleza? Até a próxima semana. Muito obrigado por ter assistido essa entrevista até aqui. Eu espero que tenha sido interessante, tão interessante para vocês quanto foi pra gente, tá? Muito obrigado. Valeu. Tchau. Acabou, Gabriel. Foi do caralho, meu velho. Velho, obrigado. Foi do caralho mesmo. Foi muito legal.